Às vezes, o que te impede de ser feliz no presente é uma fidelidade inconsciente que você adquiriu com a sua família de origem. Sim, isso é sobre lealdade invisível. Provavelmente você já ouviu falar sobre isso. Afinal de contas, o que são as lealdades invisíveis? Quando é que a gente percebe que a gente está sendo leal à nossa família e está sabotando a nós mesmos? Esse termo lealdades invisíveis ele foi criado na década de 70 pelos terapeutas familiares que, investigando o genograma dos seus clientes, eles perceberam que algumas ações estavam presentes nas 3 gerações e que era muito difícil romper essa repetição, quebrar esse padrão. Mesmo que aquela pessoa tivesse prejuízo, ela continuava sendo leal, como se tivesse uma fidelidade, um pacto inconsciente entre essas gerações. E eles deram o nome de lealdades invisíveis porque elas acontecem a nível inconsciente. Renata, mas nós somos reféns desses padrões de repetição? Não. Desde que a gente traga a consciência. Então, sempre que a gente percebe que a gente está se sabotando, que a gente faz um movimento para conquistar algo e na hora de se apropriar daquilo a gente passa a perna na gente, nós levantamos a hipótese de uma lealdade invisível, colocamos luz naquilo e trazemos esse padrão de repetição para a nossa consciência. E aí, nós vamos trabalhar para a gente se autorizar a ir além das nossas famílias. As lealdades invisíveis, elas acontecem com muito mais frequência do que nós somos capazes de imaginar. Eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês começarem a levantar hipóteses de quais são as lealdades invisíveis de vocês. Primeiro, vale a pena ressaltar de que o nosso inconsciente, ele entende de que para eu continuar pertencendo à minha família, fazendo parte daquele núcleo familiar de onde eu vim, eu preciso ser igual a eles. E todos nós, de alguma maneira, temos necessidade de pertencimento. Mas nós viemos ao mundo para evoluir, nós precisamos ir além. Porque não faz sentido eu receber tudo aquilo que eles fizeram e não fazer nada de diferente. Não é isso que nós desejamos para os nossos filhos, não é verdade? Eu desejo que eles possam ir muito além de mim. Eu os abençoo para que eles possam ter muito mais em todos os aspectos, para que eles sejam mais seguros, mais bem resolvidos, tenham mais permissão para ter prazer, para que eles cresçam mais. Assim também é com os nossos pais em relação a nós, mas não é o que a gente sente. De um modo geral, há uma culpa, um sentimento de traição quando nós rompemos esse padrão de repetição. Por isso que a gente fala que é preciso trair a nossa família. Porque o inconsciente faz a leitura de que, quando eu quebro o padrão de repetição, eu estou traindo a minha família. E não vai haver evolução se não houver traição. Anote isso aí. Para que eu possa crescer, evoluir, eu preciso trair a minha família, ficar diferente, ir além. Mas isso não vai quebrar o sentimento de pertença? Sim. Não dá para ter tudo na vida. Porque para pertencer, eu preciso ser igual. E não é para ser igual em tudo. Várias das nossas heranças emocionais vale a pena repetir. Os valores, a honestidade, a força de trabalho, uma série de coisas. Mas é uma série de outras coisas que a gente precisa sim fazer diferente. Vou trazer alguns exemplos aqui para ir clareando para vocês o que são essas lealdades invisíveis. Eu me lembro de ter atendido uma médica extremamente competente, dedicada, que amava exercer a medicina, mas ela sempre estava endividada. E a gente começou a trabalhar isso na terapia para entender essa questão da dívida. O que ela fazia? Como é que ela conseguia construir essa dívida? Ela ganhava muito bem e não tinha gastos que justificassem, não tinha uma impulsividade para comprar, não se anestesiava com as compras, mas ela fazia maus negócios, ela comprava um carro no valor que ela não ia conseguir pagar, financiava, refinanciava. Ela estava sempre metida em maus negócios financeiramente. E aquilo era incompatível com o potencial, com a inteligência, com o tanto que ela produzia. E aí, investigando a história familiar dela, nós chegamos à conclusão juntas ali, olhando para a geração dos avós, dos tios, do pai, da mãe, e nós percebemos que nenhuma mulher da família conseguiu ter independência financeira. Mesmo todas as mulheres trabalhando fora, tendo sucesso profissional, elas tinham o próprio dinheiro, mas elas precisavam do dinheiro para o marido para alguma coisa, porque elas não sabiam o que elas faziam com o dinheiro, elas não sabiam me contar. Mas o que aconteceu com aquela tia que era uma advogada excelente? E aquela tia que conseguiu ser promotora? E aquela outra que tinha uma empresa? De alguma maneira, essas mulheres, elas perdiam tudo financeiramente. Quando ela percebeu que ela estava repetindo exatamente o mesmo padrão daquelas mulheres, acendeu uma luz. E ela passou a construir estratégias mais eficazes e, principalmente, a ficar vigilante com as ações dela. Mas só descobrir isso já resolve? Não. Sinto contar a vocês que não. Por quê? Nos tornar desleais é como se a gente precisasse agora passar a dirigir na mão inglesa. Imagina como é que vai ser eu dirigir com a outra mão.
é completamente diferente. Se eu me distraio, eu vou procurar a marcha do lado de cá, né? Eu vou seguir o que eu já sei a vida inteira. Então, quando eu deixo de ser vigilante, eu volto ao padrão antigo. Então, eu preciso levantar a hipótese de qual é a minha lealdade invisível e me tornar vigilante, montar estratégias para eu não repetir. Vou trazer um exemplo meu. Eu já identifiquei essa minha lealdade há mais de 20 anos. Eu faço terapia desde que eu estou na faculdade de psicologia, né? Tenho 30 anos. E quando eu comecei a fazer a terapia sistêmica, há mais de 20 anos, né, como cliente, eu identifiquei uma lealdade. Um desrespeito com o tanto que eu trabalho. Sempre muito cansada, né, me sobrecarregando, envolvendo em vários projetos, meus olhos brilham por desafio, eu amo ser desafiada, crescer, mas volta e meia eu me pegava, e às vezes eu ainda me pego, me desrespeitando no ritmo de trabalho. Eu me lembro disso lá atrás, né, adoeci, tive crise de pânico por excesso de trabalho, e na terapia eu fui entender como é que eram essas mulheres da minha família. São mulheres fortes, corajosas, ousadas, que desbravaram o mundo, né? As minhas tias foram para os Estados Unidos para trabalhar sem falar inglês. Então são mulheres extremamente fortes, ousadas, mas são mulheres que não se respeitam, que não reconhecem o limite que elas têm. Elas precisam adoecer para parar, exatamente como eu fazia. E me sentir igual a elas é uma sensação gostosa, assim, nossa, que orgulho dessas mulheres. Mulheres fortes, ousadas, destemidas, mas eu não queria ser tão igual a elas, porque o prejuízo estava aqui. Eu precisava diminuir aquilo. Eu acho legal e quero ser essa mulher que se desafia a crescer, mas eu não quero me desrespeitar, eu não quero perder o que realmente importa para mim, né? Além do trabalho. Eu não quero precisar adoecer para eu reconhecer que eu estou passando por cima de mim. E desde que eu tomei consciência disso, eu construí várias estratégias e me tornei vigilante. Mas eu preciso confessar que de vez em quando eu ainda tenho recaídas. Eu ainda me atropelo, eu ainda me desrespeito nesse ritmo de trabalho. É claro que hoje, mais consciente, mais terapeutizada, eu percebo isso com muito mais facilidade e rapidinho eu volto para o novo padrão, para o que eu realmente quero construir. Mas, se eu relaxar, eu fico refém do padrão familiar das mulheres. Então, hoje eu posso considerar que eu aprendi a ser desleal nessa questão do autorrespeito, né, do autocuidado, mas eu ainda preciso ficar atenta. Porque é fácil voltar a isso. É o processo de terapia, a tomada de consciência que me ajuda a não me tornar refém das repetições lá da minha árvore genealógica. Às vezes, eu acompanho muito no consultório a questão do casamento. Né? Chega uma cliente para mim se queixando do casamento, se queixando do marido, e quando eu vou investigar as relações, eu percebo que tem uma questão ali de uma picuinha. É como se ela estivesse sempre procurando alguma coisinha assim. Tem uma insatisfação que não faz muito sentido com o que ela vive. E aí nós vamos lá investigar os casamentos da árvore genealógica dela. E a gente percebe que ninguém conseguiu construir um casamento saudável, funcional, que de fato valesse a pena. Então aquela coisa, a não permissão de estar num casamento bom, não é dela, é lá, do pacto invisível que ela construiu com as famílias que vieram antes dela. Há pouco tempo eu escutei uma cliente me dizendo assim, ela tá com o segundo namorado que está fazendo um movimento para eles casarem, construindo, fazendo planos para eles envelhecerem juntos. Ela falou, eu tô muito assustada. Eu nunca me imaginei envelhecendo com alguém. Eu tive no casamento por 15 anos e agora eu tô com ele há 5 anos, eu não consigo me imaginar envelhecendo com alguém. Mas ele é alguém que eu gosto, que faz sentido, a gente caminha juntos. Quando a gente olha para a árvore genealógica dela, nenhuma mulher está envelhecendo com alguém. Todas separaram. Então, não é tão simples como a gente coloca aqui, né? Porque eu tô falando de um olhar enquanto terapeuta dentro do consultório, mas eu queria deixar essa possibilidade para vocês observarem onde é que vocês podem estar presas nas histórias familiares de vocês. Primeira coisa, levantar a hipótese quando você tiver a sensação de que você está se sabotando, que você já se prometeu fazer diferente, construir ações diferentes, mas você está fazendo a mesma coisa. A gente sente quando tem uma força, parece que está nos impedindo de ir adiante. Observe como que é isso que você está vivendo lá na sua árvore genealógica. Será que esse é um comportamento seu? Essa coisa de ficar diferente é uma questão só sua? E lá na sua árvore genealógica todo mundo tem um padrão diferente? Aí pode ser que haja uma lealdade invisível.
Tem um outro exemplo do meu marido, ele me autorizou a falar sobre isso, né? Já falei isso outras vezes, que é a questão da permissão para ter prazer. Tem famílias que não têm essa permissão. E eu me lembro, quando a gente casou, a gente tinha esse contrato, né, da gente viajar todos os anos, porque viajar é um grande valor para mim. Ele também queria viver isso. Mas, quando a gente viajava, volta e meia, ele adoecia. Passava mal, teve diversas situações, a gente teve que ir em várias viagens, ter que ir ao hospital, porque ou ele estava com pneumonia, ou tinha uma virose, ou sempre passava mal. E a gente veio observando isso, né? Gente, mas toda viagem, que é para ser leve, que é pra gente curtir, tem alguma coisa que pesa aquilo. Que estranho isso, né? Tá se repetindo muito. E aí a gente começou a pensar assim, será que você não tá se sabotando? Você tá adoecendo de fato, mas será que não tem um sabotador aí? Vou investigar lá na sua árvore genealógica como é essa permissão para as pessoas viajarem, para elas gastarem dinheiro com prazer. E aí tava lá, claro, de que a família dele não tem essa permissão interna. Então, quando ele fazia o movimento de ficar diferente, vinha uma culpa, mesmo que inconsciente. É como se ele quisesse fazer aquilo, mas ele não tinha autorização interna para viver aquilo. E aí, trabalhando no processo de terapia dele, se autorizando a ficar diferente, a ir além, ele foi conseguindo, mas a gente precisou construir várias estratégias para que isso acontecesse. Porque é muito difícil ficar diferente das nossas famílias. Meu terapeuta costuma brincar que é como se a gente fosse se tornando um ET, né? A gente olha para aquelas pessoas, a gente ama aquelas pessoas, mas em alguns aspectos não tem nada a ver com a gente. Hoje, quando eu encontro com as minhas tias, eu brinco com elas que elas parecem formiguinhas atômicas aqui dentro de mim, né? Porque elas não param. Mesmo já lá com 80, com 70 e tantos anos, elas estão lá. E quando eu me permito ter uma vida mais tranquila, um dia de folga, de não fazer nada, nossa, não pareço com elas. O sentimento de pertença quebra. Quando meu marido vê a família sem essa autorização para viajar e a gente tá ali planejando fazer uma viagem de 20 dias para fora, dá uma sensação de não pertencimento. E, além disso, a família, mesmo que inconsciente, ela vai nos punir por a gente ter escolhido ficar diferente. Lembra que eu falei que não dá para ter tudo? Para evoluir, é preciso trair a nossa família. E quando a gente trai, quando a gente se autoriza a ir além, tem um preço a se pagar. Então, mesmo que seja inconsciente, claro, não intencional, vai vir uma punição, às vezes uma punição velada. Você não quis ficar diferente? Então agora a gente esquece de convidar vocês para os nossos encontros, a gente faz grupo de WhatsApp e não inclui vocês, a gente toma uma grande decisão aqui entre a gente e não inclui vocês. Sim, tem um preço, mas ficar preso num padrão de repetição que não faz sentido pra gente tem um preço muito mais alto. Então, quando a gente consegue ser desleal naquilo que não faz sentido repetir, a recompensa é muito grande. E a gente precisa ter muito essa clareza do que nós estamos repetindo e que nós gostaríamos de fazer diferente, para que a gente construa essa autorização e para que a gente possa abençoar os nossos filhos, para que eles vão além, para que eles não tenham esse peso, essa culpa. Então a gente fala, filho, eu abençoo para que você tenha mais prazer, para que você seja mais leve, para que você tenha mais segurança, para que você se respeite mais. Porque quando a gente olha para o filho e vê ele muito melhor que a gente fala que orgulho, deu certo a minha educação. Os nossos pais também sentem muito orgulho, apesar de ser desconfortável ter alguém que ficou diferente, também tem muito orgulho nisso aí. E quando a gente quebra um padrão de repetição, aquilo que não é bom, a gente está autorizando as gerações seguintes a fazerem diferente. Então, quando você se autoriza a lidar bem com o dinheiro, a ter um bom casamento, a se respeitar, a se priorizar, você está deixando um legado diferente para as mulheres que vêm a partir de você. Você está mudando a herança emocional que você vai deixar na sua árvore genealógica. Então observe, levante hipóteses de quais são as suas lealdades invisíveis. Me mande dúvidas, me mande aqui, me siga no meu Instagram, sempre mande mensagens. Renata, eu assisti sua live sobre as lealdades invisíveis, mas isso não ficou claro, você pode explicar? Eu vou adorar partilhar isso com vocês. E encaminhe esse vídeo para quem tem interesse em aprender sobre si mesmo, se conhecer. Deixe seu like aqui, me siga. Todas as segundas-feiras tem vídeo novo por aqui.